Na aula de hoje a gente vai tratar sobre probabilidade, mas antes de entrarmos no assunto, a gente vai tratar um pouco sobre princípio fundamental de contagem. Mas basicamente o que é esse princípio fundamental de contagem? Isso é uma ferramenta utilizada para resolver problemas de contagem e para isso a gente utiliza princípios de processos combinatórios. Para a gente entender melhor, a gente vai fazer um exemplo simples, onde ele diz o seguinte: Maria tem 3 saias e 4 blusas. De quantas maneiras ela pode se vestir usando uma saia e uma blusa? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar quais são os objetos que ela tem. Nesse caso aqui ela tem saias e ela tem blusas. O que é que eu vou fazer? Eu vou chamar de S as saias e de B as blusas. Então, as saias eu vou chamar só de S e as blusas eu vou chamar de B. Para que isso? Para a gente construir um esquema, para a gente entender como funciona esse princípio fundamental de contagem. Então, veja bem aqui. Como ela tem 3 saias, eu vou chamar de S1 a saia 1, eu vou chamar de S2 a saia 2 e vou chamar de S3 a saia 3. E as blusas eu vou chamar de B1 a blusa 1, B2 a blusa 2, B3 a blusa 3 e B4 a blusa 4. Tudo isso relacionado à saia 1, porque ele pode usar a saia 1 com a blusa 1, ela pode usar a saia 1 com a blusa 2, a saia 1 com a blusa 3 e a saia 1 com a blusa 4. Agora, eu posso fazer a mesma correspondência com a saia 2. Então, ela pode usar a saia 2 com a blusa 1, a saia 2 com a blusa 2, a saia 2 com a blusa 3 e a saia 2 com a blusa 4. Agora, a gente também pode continuar relacionando com a terceira saia. No caso, ela pode ter a saia 3 com a blusa 1, a saia 3 com a blusa 2, a saia 3 com a blusa 4 e a saia 3 com a blusa 1, saia 3 com a blusa 2, saia 3 com a blusa 3 e saia 3 com a blusa 4. Só organizar aqui para não perder a sequência, não perder a lógica e ficar um pouco confuso. Então, observe que as possíveis combinações são as seguintes: saia 1, blusa 1, saia 1, blusa 1, saia 1, blusa 2, saia 1, blusa 3, saia 1, blusa 4. Aqui nós temos saia 2, blusa 2, saia 2, blusa 1 aqui, saia 2, blusa 2, saia 2, blusa 3, saia 2, blusa 4. Na terceira saia, a gente tem a possível combinação: saia 3, blusa 1, saia 3, blusa 2, saia 3, blusa 3, saia 3, blusa 4. Observe que eu tenho aqui 12 combinações possíveis entre as saias e as blusas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Observe que para esse tipo de exemplo, a gente gerou um esqueminha, que esse esqueminha é chamado de árvore de possibilidades. Para esse exemplo que é simples, é tranquilo da gente fazer. Agora, para um exemplo maior. Então, se o objetivo da gente é só querer saber quantas são as combinações, a gente faz uso do princípio multiplicativo. Então, só basta a gente pegar a quantidade de saias, que ela tem 3 saias, e a de blusa, que ela tem 4, e fazer o produto. Então, vai ficar aqui 3 saias vezes 4 blusas,
nós temos 12 possibilidades de combinação. O que seria a probabilidade? A probabilidade é a parte da matemática que se preocupa com o estudo da quantificação das incertezas, ou seja, é uma ferramenta que vai lhe dar um valor numérico para uma situação que possa ou não acontecer. Ainda não é possível prever o futuro, mas com essa ferramenta a gente pode perceber padrões no acontecimento de determinados eventos. Então, a probabilidade vem para nos auxiliar nesse processo. Na probabilidade, a gente trabalha com alguns experimentos, sendo esses experimentos determinísticos, ou seja, para esse tipo de experimento, a gente já conhece o resultado, a gente já sabe o que vai acontecer. Um exemplo clássico disso é o que você sabe o que acontece quando você se mistura água e óleo. E nós temos os eventos aleatórios. Os eventos aleatórios são experimentos realizados nas mesmas condições que conduzem a resultados imprevisíveis. Um exemplo é retirar a carta de um baralho. Você pode enfiar a mão em um baralho e retirar um 4 de paus, bem como você pode tirar um 3 de ouros. Então você não tem noção básica assim do que você retira. Além de falarmos sobre experimentos determinísticos e aleatórios, também devemos tratar de espaço amostral, evento e espaço amostral equiprovável. O que seria o espaço amostral? O espaço amostral é um conjunto de todos os resultados possíveis do experimento aleatório. Temos como exemplo o lançamento de um dado de 6 faces. Um dado de 6 faces é numerado de 1 a 6. Então, os números correspondentes a cada face correspondem ao meu espaço amostral. Lembrando que é interessante a gente sempre frisar que tipo de dado a gente está trabalhando, pois existem diversos tipos de dados com diversos fins, diversas utilidades. O evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Para isso, observaremos esse exemplo aqui. É lançamento de um dado de 6 faces, números maiores que 3. Observe que no dado convencional numerado de 1 a 6, nessa questão é solicitado só os números maiores que 3, que são 4, 5 e 6. Observe que 4, 5 e 6 ele é subconjunto do espaço amostral. E o espaço amostral equiprovável ele vai ser o evento que tem o mesmo grau de probabilidade de ocorrer. Ou seja, lançar uma moeda, você tem a mesma probabilidade de cair cara ou cair coroa. Então, o cálculo da probabilidade fica da seguinte forma. Só basta você dividir o número de elementos do conjunto dos eventos pelo número de elementos do espaço amostral. Aí nós temos aqui adiante as seguintes propriedades. A primeira propriedade fala o seguinte: a probabilidade do evento certo é igual a 100%. Vamos ver o exemplo. Obter o resultado menor que 7 em um dado numerado de 1 a 6. Se o dado é numerado de 1 a 6 e se você solicita todos os números menores que 7 nesse dado, então é certeza que ao lançamento do dado, qualquer número que cair, ele vai estar de acordo com o que é solicitado na questão. Então, aqui em cima, no numerador, nós temos o número de elementos do evento, que é igual ao número de elementos do espaço amostral. Então, 6 dividido por 6 dá 1. Para a gente poder fechar a resposta, a gente multiplica por 100 para dar a resposta em porcentagem. Então, fica 6 por 6 dá 1, vezes 100 dá 100%. A segunda propriedade fala o seguinte: a probabilidade de um evento impossível é zero. Então, o exemplo diz o seguinte: obter o número 7 em um dado numerado de 1 a 6. Isso é impossível. Então, o número de elementos do evento é zero, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que são 6 elementos, pois o dado é numerado de 1 a 6. Então, 0 dividido por 6 dá 0. E a nossa última propriedade diz o seguinte: a probabilidade de um evento possível é um valor compreendido maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Veja o exemplo. A probabilidade de sair números maiores que 4 em um dado numerado de 1 a 6 é... Observe que o meu evento são dois elementos, porque os números maiores que 4 só são dois, o 5 e o 6. O meu espaço amostral são 6 elementos, pois o dado é numerado de 1 a 6. Então, 2 dividido por 6, simplificando por 2 fica 1/3. 1 dividido por 3 é igual a 0,3, pois aqui é uma dízima a partir do 3.
Então, o valor é 0,3. 0,3 é um valor que está compreendido entre 0 e 1. Para fechar nossa resposta final, basta a gente multiplicar por 100. Então, a probabilidade de ter esses dois números que são maiores que 4 equivale a 30%. Probabilidade de eventos, a gente pode observar duas situações: eventos independentes e eventos dependentes. Os eventos independentes, a ocorrência ou não de um evento não afeta na probabilidade de ocorrência do outro. Um exemplo disso é você lançar um dado com a mão esquerda e sair a face cara. Já os eventos dependentes, a ocorrência ou não de um evento afeta a probabilidade de ocorrência de outro evento. Um exemplo disso é você retirar 3 cartas de valete de um baralho sem reposição. Observe que o número de elementos no espaço amostral são 52 cartas, pois o baralho tem 52 cartas. Nós temos 4 valetes, pois cada valete corresponde a cada naipe. Nós temos 4 naipes, sendo eles paus, ouros, copas e espadas. Então, a gente observa aqui, na primeira retirada, você tem os 4 valetes, que são a quantidade de elementos do meu evento, dividido pela quantidade de elementos do meu espaço amostral. Isso é a primeira retirada. Já na segunda retirada, você pode observar aqui, ó, que houve uma redução. Caíram para 3 elementos do evento sobre 51 cartas no total. Por quê? Você fez a primeira retirada, você tirou uma carta, então sobra 3 e 51. Já na terceira retirada, você só tem 2 valetes sobre um universo de 50 cartas, pois os eventos são dependentes. A retirada de um depende do que aconteceu anteriormente. Então, para a gente trabalhar com multiplicação de probabilidade, nós devemos observar duas situações: eventos independentes e eventos dependentes. Lembrando que os eventos independentes, a ocorrência de um evento não está relacionada ao anterior. Já os eventos dependentes, a ocorrência de um evento está relacionada a um evento anterior. Para a gente calcular a probabilidade de eventos independentes, só basta a gente fazer o produto dessas duas situações. Então, analisando o exemplo, nós temos o seguinte: uma moeda não viciada, porque é uma moeda normal, ela não sofreu nenhuma mudança, nenhuma alteração na sua estrutura, é lançada 2 vezes. A probabilidade de que ambos os resultados sejam coroa. Então, a probabilidade de A e B vai ser a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. A gente sabe que no primeiro lançamento aqui, se a gente prestar atenção, a moeda tem 2 faces. Então, como ele quer que saia coroa no primeiro lançamento, então só tem uma possibilidade, porque são 2 faces, cara ou coroa, então só tem uma. E a moeda tem 2 faces. Então, cara e coroa são 2. Já no segundo lançamento também, ela pode cair coroa, que é uma face, sobre 2. Então, fazendo o produto aqui, numerador com numerador, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. A depender da questão, você pode parar aqui, ou então você pode levar ao final e dar seu resultado como ou número decimal ou em porcentagem. Então, a gente tem aqui que 1/4 é a mesma coisa que 0,25 vezes 100 e vai ser igual a 25%. 25%. A nossa segunda situação trata de eventos dependentes. Então, para os eventos dependentes, uma situação acontece desde que tenha ocorrido algum outro evento anterior. Então, vamos analisar aqui o exemplo. Uma urna contém 10 etiquetas identificadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H e J. 2 delas são retiradas ao acaso sucessivamente. Qual a probabilidade de sair 2 vogais se a extração é feita sem reposição? Ou seja, você vai retirar e não vai colocar de volta na caixa. Então, a gente pode trabalhar da seguinte maneira, com essa operação aqui. O evento A, vou chamar aqui evento A, você tem 3 letras, porque ele fala que são 3 vogais. Então, dentro dessa sequência de A a J, nós só temos 3 vogais, que é A, E e I. Então, nós temos 3 elementos. Para o evento B,
nós só vamos ter 2 elementos. Porque se no evento A sai 1, então só resta 2 para o evento B. Então, calculando aqui, a probabilidade de A e B vai ser o quê? A probabilidade de A vezes a probabilidade de B, dado que A aconteceu. Então, aqui vai ficar da seguinte maneira. A probabilidade de A são 3 vogais, sobre 10 letras, de A a J, vezes a probabilidade de B, dado que A aconteceu. Ou seja, a probabilidade de B vai ter a diferença, ou seja, vão ser só 2 vogais, porque já foi retirada uma na primeira situação. Então, se for retirada uma vogal, ficaram só 2. Então, aqui meu universo, meu espaço amostral, que eram 10, passa a ser agora 9. Então, aqui vai ficar 3 vezes 2, 6. 10 vezes 9 dá 90. Simplificar aqui por 6, vai ficar 1 sobre 15 avos. Ok? Então, a nossa conta fica fechada 1 sobre 15 avos.